Católicos em Missão. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós vamos começar o nosso programa com uma pergunta: o que haverá depois da morte? Nós bem sabemos que a morte consiste na separação do corpo e da alma. O corpo, desgastado pelo tempo, pelo uso, desfalece. E a alma é aquilo que permanece. Mas o que há depois da morte? Muitos perguntam o que há e muitos já perguntaram ao longo da história. Uma coisa nós temos certeza absoluta, meu amado irmão, minha amada irmã. Haverá depois da morte um juízo chamado juízo particular. Isso nós temos certeza e a teologia nos dá essa certeza. O juízo particular consiste na iluminação de todo o nosso currículo de vida, para que possamos ver com objetividade, sem preconceitos, a nossa história. Então, o juízo particular é nós nos vermos diante de nós mesmos, diante de Deus. Diante de Deus nós nos vemos, sem preconceitos, sem juízos de valor, sem juízos de desvalor. Aí nós nos vemos com objetividade na nossa história. Então, o que há depois da morte, nós sabemos claramente, e a teologia nos dá essa certeza, que há um juízo particular. No mais, nós não temos certeza de nada. Nós passamos por esse juízo particular e, ao final de todos os tempos, haverá um juízo universal, quando todos os corpos ressuscitarão. Mas para que nós possamos entender o juízo particular, é necessário que nós entendamos o que é o céu, o que é o inferno e o que é o purgatório. São três conceitos-chave para que nós possamos compreender o que haverá depois da morte. O céu, meu amado irmão, minha amada irmã, é a visão de Deus. Nós vemos Deus face a face. Nós contemplamos Deus face a face. Nós temos a plena realização, a plena alegria de ver Deus face a face. Na visão do céu, nós contemplamos Deus face a face e contemplamos também os nossos irmãos falecidos, os nossos amigos, aqueles que já morreram, que já foram antes de nós para o céu, para junto de Deus. E aí lá nós contemplamos eles também. Temos a possibilidade de vê-los novamente. Os justos, o que são os justos? Quem são os justos, melhor dizendo, na Sagrada Escritura? Os justos são aqueles que ajustam suas vidas à palavra de Deus. Os justos que ajustaram suas vidas à palavra de Deus estão no céu e intercedem por nós. Eles contemplam a Deus sem cessar, face a face, como os anjos, como os santos, e intercedem a Deus por nós. Por isso eles se fazem solidários conosco. Os justos se fazem solidários conosco, porque estando diante de Deus, intercede por nós. E aqui nós vivemos aquilo que rezamos no credo, a comunhão dos santos. Nós vivemos a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a sintonia que há entre aqueles que já estão na presença de Deus e nós que aqui estamos. É a sintonia que há entre nós que aqui estamos com aqueles que estão junto de Deus e contemplam a Deus face a face. Então, o céu é a visão que nós temos de Deus, a contemplação que nós vamos ter de Deus no ato da nossa morte. Deus conserva os justos e os santos no céu, porque não há motivo para os justos, aqueles que ajustaram as suas vidas à palavra de Deus, os anjos,
não há motivo para que eles não estejam diante de Deus. Eles estão diante de Deus e intercedem por nós. Por isso tem sentido, meu amado irmão, minha amada irmã, rezar pelos nossos irmãos falecidos. Tem sentido rezar por eles. Tem sentido pedir missa por eles. Porque eles já estão diante de Deus. E de lá pode interceder a Deus por nós, para que nós possamos viver plenamente como discípulo. Viver como autênticos discípulos, como autênticos cristãos, que fazem a vontade de Deus em suas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós queremos também hoje pensar o purgatório. O purgatório, amado irmão, amada irmã, é a antecâmara do céu. Vamos dizer, é um estágio que nós vivemos antes de ir para o céu. É uma antecâmara do céu. O ser humano, para estar na presença de Deus, para contemplar Deus face a face, tem que estar isento de todo o pecado. Isto é certeza para nós. Isso é claro para nós. Acontece, porém, que nós temos os pecados do dia a dia, que são pequenos pecados próprios da nossa fragilidade humana, que nos impede de contemplar Deus face a face no ato da nossa morte, de irmos direto para o céu, de estarmos vivendo o céu, que é a contemplação de Deus face a face. Então nós passamos pelo purgatório, que é essa antecâmara do céu, nos prepara para estar no céu. Porque aqueles pecados pequenos do dia a dia nos impede de ver Deus face a face, de estar na presença de Deus, de fazer aquilo que os anjos e os santos fazem sem cessar, que é contemplar a Deus, louvar a Deus sem cessar. Então aí nós vivemos o purgatório, nós acreditamos nisso. E a maior parte de nós vamos passar pelo purgatório, a maior parte de nós vamos passar por esse estado, vamos viver, esse momento de purificação, para que a gente possa depois estar na presença de Deus, contemplando Deus face a face. Amado irmão, amada irmã, mas existe também um estado de condenação eterna, É um estado que nós chamamos de inferno, não é lugar, é estado, no qual o pecador rejeita Deus. O pecador morreu apegado ao pecado, rejeitou Deus, não quer saber de Deus, é o não definitivo do pecador a Deus. Então aí a gente vive o estado do inferno. É um estado de amargura, é um estado de não a Deus, é o não que nós dizemos a Deus. E para dizermos não a Deus, é preciso que a gente esteja vivendo um estado de amargura mesmo, que estejamos perdidos mesmo. E isso nós chamamos de inferno, que é o terceiro estado, não é? O céu, o purgatório e o inferno. O primeiro estado é o céu, que nós contemplamos Deus face a face. O segundo é o estado que nos prepara para o céu, que é a antecâmara do céu, que é o purgatório. E o terceiro, o que é? É o estado de condenação, de autocondenação. Nós rejeitamos a Deus. Decidimos dizer não a Deus. Queremos viver no pecado, no ato da morte, e vamos continuar no pecado. Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita a nossa escolha. E aí nós vamos viver aquilo que buscamos viver, aquilo que escolhemos viver, também na vida eterna. Amado irmão, amada irmã, então o que existe após a morte? O que haverá depois da morte? Certo é que uma coisa é clara, que eu dizia no início do programa. Existe após a morte o juízo particular. Isso existe. É no juízo particular que a gente vai se ver diante de Deus. Agora, se o nosso estado vai ser um estado de contemplação de Deus face a face, de não contemplação eterna, ou de preparação para a contemplação,
tudo cabe à misericórdia de Deus. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.